de começar, vale o aviso de que esse é um vídeo que tem alguns spoilers, mas especialmente spoilers dos livros, porque eu simplesmente não faço a ideia de como que a série vai abordar o futuro da Alice Rivers em House of the Dragon. Então, a maior parte das coisas que eu vou trazer aqui são especulações e teorias que eu acho que não vão impactar tanto na sua experiência vendo a série, ainda mais se você já leu os livros. Mas, de todo caso, fica o aviso. Bom, nos livros existe muito pouco sobre a Alice Rivers, para ser sincero. Provavelmente, se você já leu algum post de Instagram, de alguma página de House of the Dragon, ou já viu algum outro review da série, você já deve ter se deparado com as principais informações sobre essa personagem. Como quase tudo que é da Dança dos Dragões, não existe um consenso dos livros sobre a Alice Rivers. Na verdade, no geral, a gente tem duas versões principais que contam a história dessa personagem. Porque vamos lembrar, o livro Fogo e Sangue é escrito pelo arquimestre Gilden, que usa várias fontes para narrar os eventos históricos da dinastia Targaryen. E no caso do período da Dança dos Dragões, o Gilden usa 3 fontes principais que viveram nessa época para narrar a história. Ele usa o Septão Eustace, o Maestre Munkun e o Cogumelo, o bobo da corte fofoqueiro de Westeros. Na verdade, nem sobre a idade da Alice existe um consenso. O Eustace e o Munkun afirmavam que a jovem teria 40 anos durante o período da Dança dos Dragões e que provavelmente ela era filha bastarda do Sir Lionel Strong e, portanto, irmã do Harry Strong e do Larry Spettor. Já o Cogumelo afirmava que a mulher era ainda mais velha, tendo sido ama de leite dos garotos e do próprio Lionel. E um dos únicos pontos em que todas essas fontes concordam é que a Alice era uma mulher que aparentava ser muito mais jovem do que realmente era. E, pelas menções que a gente tem sobre ela dentro da história, a gente também pode perceber que a Alice era uma figura que causava uma certa perturbação em Harrenhal. Isso porque, mesmo quando o Daemon domina o castelo, lá nos livros, já parece que a Alice tinha uma forte influência sobre todo mundo que vivia lá. A razão disso pode ser uma questão prática ou uma questão sobrenatural. De um lado, as lendas dizem que a Alice foi ama de leite de incontáveis bebês em Harrenhal e por isso ela poderia ser bastante respeitada no castelo. Ou talvez fossem as suas poções e remédios que conseguissem atrair a gratidão e influência das pessoas a quem ela ajudava. Mas a gente precisa pensar um pouco e equilibrar isso na história para chegar nessas conclusões, porque o que é trazido pelo arquimestre Gilden é uma versão muito mais sobrenatural da razão da influência da Alice em Harrenhal. Isso porque as outras lendas trazem um ponto de vista mais sobrenatural, trazendo rumores que falam que a Alice foi uma mulher que teve incontáveis bebês natimortos em Harrenhal, porque ela se deitava com demônios. Assim, ela gerava as crianças demoníacas que nasciam natimortas em troca de ter juventude, de ter mais conhecimento e de manter a sua influência no castelo. De qualquer jeito, os livros deixam claro que o Daemon não sucumbiu à influência da Alice quando ele tomou o castelo, o que já mostra uma certa diferença com a série, onde a Alice parece estar conseguindo sim manipular o príncipe Daemon. E um dos motivos para isso acontecer na série é que nos livros o Daemon fica muito mais ativo quando ele está em Harrenhal. Na verdade, ele influencia em toda a política ali das terras fluviais. A sua tomada de Harrenhal é vista como uma grande vitória e só isso já traz vários aliados pro lado da Rhaenyra na guerra. O Daemon deixa que os lords das terras fluviais lutem contra os Lannisters e abandona Harrenhal para se unir novamente a Rhaenyra, que ainda estava no sul. Quando o príncipe Aemond chega em Harrenhal, ele toma o castelo e chacina boa parte dos moradores que tinham dobrado o joelho anteriormente. Mas ele não faz nada de mal contra a Alice. Muito pelo contrário, na verdade. Parece que o Aemond acaba caindo nos seus encantos e ambos se tornam amantes. Inclusive, nos livros, a Alice vai exercer uma influência sobre o Aemond que ninguém mais conseguia ter, embora nunca fique claro posteriormente quais decisões que ele teve que foram influenciados por ela. Porém, em determinado momento da guerra, o Aemond e o Sir Criston Cole vão divergir de planos. Conforme o conflito avança, o Sir Criston Cole vai querer voltar para o sul com seu exército para unir as suas forças aos exércitos dos Hightower que estavam sendo liderados pelo Lord Ormond lá na Campina. Já o príncipe Aemond quer se manter nas terras fluviais
queimando o território com a Vhagar para forçar a rainha Rhaenyra a enviar dragões para que ele pudesse eliminar os dragões negros, assim como aconteceu com a Rhaenys lá em Pouso das Gralhas. Ou seja, ele queria criar uma armadilha em Harrenhal, do mesmo jeito que o Pouso das Gralhas foi uma armadilha para Rhaenys e para Meleys. Porém, além disso, o cogumelo também vai sugerir que na verdade o Aemond não queria abandonar Harrenhal para não ficar longe da Aelys, porque ele estava apaixonado por ela ou enfeitiçado. Enfim, isso é o que a gente tem da Aelys nos livros durante a Dança dos Dragões. Só sabemos que ela é uma bastarda Strong, uma mulher muito mais velha do que parece, e tudo indica que ela tinha uma forte influência em Harrenhal, seja porque ela era uma curandeira importante do local e ama de leite, ou porque ela era uma bruxa com poderes sobrenaturais. Ainda assim, nos livros, ela não consegue influenciar o Daemon, mas acaba tendo um forte impacto no Aemond e se torna a sua amante, ou talvez até a sua esposa, segundo algumas teorias. De qualquer jeito, na série a gente tá vendo alguns elementos bem diferentes. O ponto todo é que uma personagem como a Aelys é pouco aprofundada nos livros. Ela parece ser só mais uma figura para compor o lore de toda a história. Já em House of the Dragon, os produtores parecem ter tomado a decisão de dar mais camadas para a personagem, usando algumas brechas que não foram tão exploradas dentro dos livros. E quais são essas brechas? Bom, primeiro, nos livros existem diferentes tipos de magia nesse universo. Na verdade, nós conhecemos pelo menos 4 tipos de magia principais dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Lembrando que essa definição dos 4 tipos de magia não é uma definição oficial, eu que vou trazê-la aqui para que a gente consiga compreender melhor essas brechas que House of the Dragon pode estar usando para desenvolver mais a Aelys Rivers, beleza? A primeira magia que a gente vê na história é a magia valeriana, que a gente vê dentro dos Targaryen, seja no domínio que eles têm sobre os dragões, nos seus sonhos proféticos e nos próprios dragões, que já são criaturas mágicas em si. Depois a gente tem o tipo de magia do R'hllor, o Deus Vermelho, que parece conceder poder aos seus sacerdotes, tanto de poderem manipular as percepções da realidade, para que eles possam enxergar o futuro, ou para que eles possam criar bebês de sombras que matam pessoas, além de outros feitiços. Além disso, nós também temos uma magia na história que não é bem especificada. Aqui eu vou chamar de magia misteriosa. Ela tá em figuras como a Quaithe, a Mirri Maz Duur e os Imortais de Qarth. É uma magia das sombras, mais sinistra e difícil de entender e que não tem uma fonte especificada. E esse tipo de magia não tá só em Essos, já que figuras como a Meg e a Han e o Fantasma do Coração Alto também tem um tipo de magia indefinida que lembra essa magia misteriosa. Porém, vale lembrar que a Meg e a Han veio de Essos, então pode ser sim que seja uma magia que é mais aprendida em Essos e que ela trouxe para Westeros. E por fim, a gente tem a magia dos deuses antigos, das árvores coração e dos filhos da floresta. Essa magia que parece mais conectada ao sangue dos primeiros homens e ao norte como um todo. No geral, nos livros, eu diria que a Aelys Rivers está mais conectada à magia misteriosa, como a Meg e a Han. Um tipo de feitiçaria que não tem uma fonte de poder claro e que parece que está mais ligada a algo que é aprendido, passado por gerações e que não é algo natural da pessoa, ela tem que aprender. Já na série, eles trazem a Aelys Rivers para mais próximo da magia dos deuses antigos, conectando ela ao poder dos represeiros. Não à toa, ela mesma conta pro Daemon que Harrenhal tá cheia de objetos feitos por represeiros derrubados. E, basicamente, todas as vezes que o Daemon tem visões dentro da série, ele tá de alguma forma em contato com algum tipo de represeiro. Seja dormindo numa cama de represeiro, ou seja falando com um Blackwood, que tem como símbolo represeiro e que também traz toda essa questão da magia do sangue dos primeiros homens. Nos livros, existe um momento bem emblemático, inclusive, das crônicas, onde o Jaime Lannister tem um sonho mágico, uma espécie de visão muito parecida com as que o Daemon tá tendo lá em Harrenhal na série. E o Jaime só tem essas visões porque ele cochilou com a cabeça apoiada num toco de represeiro. E nos livros, as pessoas que têm esse sangue mágico e que têm essa condição natural de conseguir se conectar com os deuses antigos e terem visões são chamadas de videntes verdes. Porém, esse tipo de sangue mágico do vidente verde é bem raro. Mas tudo indica que a série quer fazer parecer que a Aelys Rivers é uma vidente verde. De fato, no episódio 5 fica claro que ela não só sabe que o Daemon tá tendo visões, como ela própria sabe quais são essas visões que ele tá tendo, citando a forma como ele fica vendo a Rhaenyra nos sonhos e até mesmo parece saber que ele delirou pensando na própria mãe. Delirou.
tá certo? E mais do que isso, a Alice vê o futuro. Ela diz pro Daemon que ele vai morrer em Harrenhal e depois ainda antecipa os horrores das ações dos Blackwood contra os Bracken. Ou seja, tudo indica que a série quer realmente que a gente pense que a Alice é uma Vidente Verde. Alguém que está envolvida no mesmo processo que o Bran já esteve, conectada ao Corvo de Três Olhos e aos deuses antigos. E realmente isso faz sentido com todo o conceito de represeiros que a gente está vendo sendo abordado no arco de Harrenhal. E se a gente lembrar que a Alice é uma Bastard Strong, ela realmente teria o sangue dos primeiros homens, assim como o Jojen Reed tinha, o Bran tinha e o próprio Corvo de Três Olhos também tinha, porque ele era um Blackwood. Inclusive, um detalhe legal é que na série a Alice prepara uma pasta vermelha e gosmenta para o Daemon tomar. E após ele tomar essa pasta, as alucinações dele aumentam. Isso pode ser uma referência da série à mesma pasta que o Bran toma diante do Corvo de Três Olhos lá nos livros, e que parece muito ser feita com sangue. Pode ser aí uma referência da série. Por outro lado, em Westeros tem várias histórias de bruxas da floresta que não tinham relação direta com os deuses antigos. Eu já citei a Meg Ahran, por exemplo, que faz profecias para Cersei quando ela era mais nova e que impactam profundamente a sua vida. Ou mesmo nos livros a gente tem o Fantasma do Coração Alto, que se eu não me engano não tem uma conexão direta com os deuses antigos, mas é alguém que profetiza vários acertos na história e até agora ela é a que mais acertou, inclusive. E a gente também tem outras bruxas na história de Westeros, como a Bruxa da Floresta que acompanhou a Jaine de Pedra Velhas até a corte do rei Aegon V, e que profetizou que o príncipe que foi prometido viria da descendência do Aerys com a Rhaella. E até na Era dos Heróis também a gente tem algumas histórias de bruxas da floresta. Enfim, a Alice poderia ser uma bruxa da floresta que não está conectada ao tipo de magia dos deuses antigos, e eu acho que nos livros é mais esse caso, mas na série eles realmente estão tentando conectar ela à magia dos primeiros homens, dos deuses antigos, dos filhos da floresta e dos represeiros. Porém, o mais difícil talvez para a série é tentar entender qual que é o objetivo da Alice Rivers em House of the Dragon. Porque se por um lado, às vezes ela parece querer provocar o Daemon e levar ele a cumprir o seu objetivo de juntar um exército para si e ele próprio tomar a coroa, por outro lado, ela também parece querer alertar ele dos horrores da guerra e do prejuízo que isso pode trazer para todo o reino e para ele próprio. E aqui, para abordar esse assunto, eu preciso trazer alguns vazamentos que eu li sobre o possível futuro de House of the Dragon. Não é nada confirmado, mas parece que o objetivo da Alice na série é de tomar o Daemon para usar o seu sangue mágico ou a sua semente, se é que vocês me entendem. Bom, em Game of Thrones nós sabemos que a Melisandre usava o sangue dos reis para potencializar sua magia. E, ao mesmo tempo, nos livros a gente sabe que os sacerdotes dos deuses antigos também faziam sacrifícios humanos, de acordo com algumas visões que o Bran tem. Portanto, será que a Alice quer usar o sangue do Daemon realmente para aumentar o seu poder mágico? Ou ela quer ter um filho dele que tenha sangue valeriano, mas que também tenha o sangue dela, dos primeiros homens, para de alguma forma unir esses dois tipos de magia dos deuses antigos, de Valíria, e talvez trazer ao mundo o príncipe que foi prometido? Será que essa Alice Rivers da série, por ser conectada aos deuses antigos, também entende a aproximação do inverno e da longa noite e quer ter um papel nisso tudo? Por enquanto, não dá pra saber. O que parece é que na série ela vai tentar influenciar o Daemon, mas a Rainha Rhaenyra vai chegar em Harrenhal, e lá os dois vão se acertar e vão partir juntos para tentar tomar Porto Real. Ou seja, a chegada da Rhaenyra vai frustrar os planos da Alice. Porém, mais tarde, quando o Aemond chegar em Harrenhal, ela vai começar a usar sua influência com ele com o mesmo objetivo, tomando para si o sangue do Aemond e a sua semente. Só que ainda esses objetivos não são tão claros. E nesse caso, os livros também não ajudam a gente a prever o que vai acontecer. Nos livros, após a Dança dos Dragões acabar, a Alice Rivers fica com a posse de Harrenhal, apoiada por grupos de homens lá das Terras Fluviais que acreditam também na sua magia. Os regentes do rei Aegon III enviam soldados para tentar retomar o castelo, mas a Alice e os seus seguidores conseguem rechaçar os seus ataques. Além disso, ela afirma ter o próprio filho do Aemond com ela,
e diz que a criança é o legítimo herdeiro do Trono de Ferro e Senhor de Westeros. Inclusive, um dos mensageiros que é enviado pela Aelys para falar com os regentes chega a dizer que havia um dragão com ela no castelo. E a bruxa ainda dá provas da sua capacidade mágica, supostamente matando alguns homens sem nem ao menos tocar neles. Os regentes não acreditam muito nessa história de magia, mas percebem que a situação é grave. Só que antes deles poderem enviar mais tropas para retomar Harrenhal, começa a febre de inverno, que aconteceu no ano 130 depois da conquista, e foi uma das piores epidemias da história de Westeros. Com as preocupações da febre, a Aelys Rivers, o seu filho e Harrenhal são esquecidos do livro Fogo e Sangue, e nós simplesmente não sabemos o que aconteceu com eles. Ela simplesmente não é mais mencionada na história. E o mais estranho é que a gente sabe que depois da casa Strong ser extinta na Dança dos Dragões, Harrenhal passou para a casa Lothston, uma casa da qual nós temos pouquíssimas informações. A gente só sabe que no reinado do Aegon III, o rei deu Harrenhal para um mestre de armas da Fortaleza Vermelha, o Sr. Lucas Lothston, após esse se casar com a senhora Falena Stockworth, que estava causando caos lá na corte de Porto Real. Porém, nunca fica explicado como os Lothston tomaram Harrenhal da Aelys, ou em que momento da história que isso aconteceu. E detalhe, a Aelys tomou Harrenhal com o suposto filho do Aemond no ano de 130, só que o Sr. Lucas só foi nomeado senhor de Harrenhal em 151, ou seja, 20 anos depois. O que rolou nesse meio tempo? E o mais curioso, nós sabemos que os Lothston só ficaram com Harrenhal por cerca de 70 ou 80 anos. Isso porque durante o reinado do Rainmaker I, a líder da casa Lothston era uma mulher chamada de Lady Danelli, conhecida como a Louca. Ela era chamada assim porque todos diziam que ela também era uma bruxa que enviava morcegos gigantes para roubar crianças dos vilarejos próximos e, adivinhem, para tomar banho no sangue dessas crianças para se manter jovem. Uma história muito parecida com a da Aelys, não acham? E não apenas isso, mas no livro O Mundo de Gelo e Fogo é dito que todos os Lothstons dessa época foram enlouquecendo, tanto que o rei permitiu que os seus vassalos, a casa Wentz, capturasse e executasse todos os membros da casa Lothston. Como recompensa, os Wentz tomaram para si o castelo de Harrenhal e permanecem com ele até o começo do primeiro livro, A Guerra dos Tronos. Mas percebem que há muitos buracos nessa história? O que aconteceu com a Aelys Rivers e o seu filho, supostamente um herdeiro do Aemond? Como os Lothston tomaram Harrenhal e de que jeito? E será que existe alguma relação entre a Aelys Rivers e a Lady Danelli, a Louca? Duas bruxas no mesmo castelo? Será que a Danelli é a Aelys ou uma descendente dela? Como a casa Lothston tomou o castelo da Aelys? E o que aconteceu com ela? Enfim, são perguntas que nem o próprio George R. R. Martin respondeu ainda. Mas eu admito que eu acho bem legal a forma de como a série pretende ou parece que vai desenvolver a Aelys Rivers. Talvez em House of the Dragon eles consigam levantar algumas dessas respostas. Mas é isso, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham dessa personagem, se tem alguma informação no meio do caminho aí que eu perdi, porque eu tive que caçar informação em vários lugares para trazer, especialmente em relação ao final da Aelys Rivers e a tomada de Harrenhal pelos Lothston. É meio confuso essa parte, porque meio que Fogo e Sangue termina na metade do reinado do Aegon III, no final da regência dele, então a gente, enfim, fica com algumas informações meio perdidas e nem tudo tem uma resposta. Mas é isso, deixa nos comentários que eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo você no próximo. Valeu, falou e até mais.